olha só quem está aqui na Serra dos Cocais, no interior de São Paulo. São eles, os Cocais, mas mais importante do que eles é este cara aqui, o Honda HR-V, que quer tornar a Honda novamente competitiva no mais competitivo dos segmentos do Brasil e do mundo hoje, os SUVs compactos. Para vocês terem uma ideia da importância desse segmento, um dos rivais deste cara aqui, quando a gente fala de Honda, inevitavelmente a gente acaba falando também de Toyota, vai ser o Corolla Cross, que vai fechar esse ano na frente em vendas do seu irmão sedã do qual deriva o Corolla. Ou seja, você, eu, o mundo, o brasileiro, quer mesmo SUV acima de tudo. E a Honda volta a ter um player, se não para brigar pela liderança do segmento, mas certamente para brigar por bons volumes, por dinheiro no bolso da montadora. Afinal, esse cara aqui é made in Brasil, fabricado na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo. Mas Cássio, você já havia mostrado o novo HR-V? Sim, havia mostrado ele estático. Hoje a gente vai acelerar esse cara aqui nesse belo fibra grafeno, tá ok? Uma cor exclusiva do HR-V. Reparem aí, se você assistiu o vídeo anterior, aprendeu sobre a grade do HR-V. Essa aqui é a grade das versões aspirada. EX Honda Sensing e EXL Honda Sensing, que é essa aqui. E talvez eu me torne um pouco chato denominando as versões de EX Honda Sensing e EXL Honda Sensing, mas quem faz isso não sou eu, é a Honda, porque ela quer martelar bem na cabeça de você, consumidor, que esse carro tem as assistências de direção ADAS. Então aqui a gente tem uma grade mais simplinha do que a versão turbo, mas temos aqui os faróis de Full LED. Vindo um pouco mais aqui para a lateral, reparem nas rodas Aro 17. Isso aqui também é uma tradição da Honda que eu não consigo entender muito bem. Todas as versões têm rodas Aro 17 com designs diferentes, mas você que pagou 142 mil para entrar na EX Honda Sensing de entrada e você que pagou 184.900 para a versão Turbo Touring de topo, tem a mesma dimensão de roda. Aliás, um asterisco importante, as versões Advance e Touring turbinadas chegam no Brasil somente em outubro. Aqui na traseira a gente tem também lanternas de LED comum a todas as versões, com essa barrinha aqui que vai de cabo a rabo, e principalmente a gente tem um visual mais coupé, mais esportivo, um visual, para usar um termo forte, classudo. Eu gostei muito. A Honda vinha ali de uma linguagem de design mais rebuscada com o HR-V, com o próprio City ela parte para um visual mais europeu, mais germânico talvez, mais sóbrio e, na minha visão, mais premium. Já que a gente está aqui na traseira, um dos pontos não fortes do novo HR-V está aqui. O porta-malas deu uma diminuidinha de tamanho, mas um dos pontos mais fortes desse cara continua sendo a possibilidade dos Magic Seats, né? Já que a gente não tem mais o Fit no Brasil, você pode ter tanto no City Hatch quanto no HR-V a modularidade aqui total dos Magic Seats, desde o assento plano até um dos meus favoritos, que é esse aqui, o modo Tall, para você conseguir colocar coisas bastante altas aqui. Uma esperteza da Honda que deslocou o tanque de combustível mais para frente para gerar esse assoalho bastante baixo aqui. Aqui no cockpit dessa versão EXL Honda Sensing você percebe bem uma das fortalezas históricas do HR-V desde a geração anterior, né? Qualidade dos materiais, qualidade do acabamento, bastante interessante, ar digital aqui, essa curva também dando um look and feel premium, essa curva cromada aqui no câmbio. Nas versões aspiradas a gente não tem um cluster de TFT grande e sim uma telinha apenas central. Temos um conta-giros aqui analógico, a moda antiga. O multimídia também de apenas 8 polegadas não brilha tanto, mas a questão mais primordial quando a gente fala dessas versões de entrada, a EX Honda Sensing e a EXL Honda Sensing, é justamente se o motor 1.5 aspirado, com injeção direta sim, com 126 cavalos, mas com apenas 15,8 quilinhos de torque no etanol, é suficiente para dar conta de um SUV que, não custa lembrar, quando vai para as versões turbo, vai para as versões de topo, tá na briga com caras como o Jeep Compass, né? É um carro de 4,35 metros de comprimento, ou seja, é um SUV que tem um porte bastante razoável. Uma vez em movimento, a gente vai utilizar a câmera aqui para se beneficiar das assistências do Honda Sensing, que funciona somente com câmera sem radar. E vamos ver se esse cara aqui, o 1.5 com injeção direta, a mesma motorização do City Hatch Sedan, né? 126 cavalos, 15,8 kg de torque, consumo bastante bom, mas a gente não consegue fugir de um fato. Está sendo pedido dele aqui que empurre um carro maior e mais pesado do que o City. Será que dá conta?
Mas afinal, como anda, deputado? Olha, estamos aqui parados na Marginal, meu. E aqui a gente tem a oportunidade de testar o que a Honda claramente considera um dos principais pontos, argumentos de venda do HR-V, que é exatamente as assistências do Honda Sensing. Estamos usando aqui o ACC, vocês estão vendo ali que eu marquei para 62 km por hora, que a gente jamais atingirá agora, e ele faz a parada total e também assim que o trânsito aqui caótico com esse caminhão parado permitir, ele vai fazer, ó, uou, parou total. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou operando os pedais, e agora ele também vai, não vai porque ele se confundiu com a troca de faixa aqui. Try again. E aí vocês começam a entender por que eu não sou um grande fã dos assistentes. Vamos setar de novo aqui, ó. Aqui você ajusta a distância, né? Então no ambiente urbano você normalmente quer a menor distância possível. Eu tô pedindo 63, mas o fluxo está me permitindo ir a mais ou menos 40. O Virtus cortou a nossa frente aqui, ele já deu uma desacelerada. Então ele faz o anda e para de forma 100% espontânea. E isso é um dos motivos que explica o fato desse carro começar acima de 140 mil reais, né? A Honda claramente optou por não ter, e eu vou deixar ele andando sozinho aqui, vou ligar o Lane Keeping também, optou por não ter uma versão basicona. E aí eu tenho certeza que se eu contestasse, ó, trouxe o pé ali para perto para garantir, mas não foi necessário. Ele freou e agora, depois do caminhão ter entrado, está retomando. E mais uma vez está exemplificado por que as assistências de direção são um pouco complicadas no Brasil, né? Nesse trânsito caótico de marginal, de pessoas te cortando. Eu estou na distância, vou deixar aqui a distância mínima, mas mesmo a distância mínima que o carro deixa, ela acaba sendo uma distância suficiente para alguém entrar, e aí alguém entra, faz o carro desacelerar novamente. Então, a freada agora é brusca. Continuo achando que ninguém opera o carro melhor do que você mesmo. Deixando bem claro uma coisa, galera, não é que eu sou contra as assistências como algo bom para o trânsito. Considerando a quantidade de pessoas que é extremamente desatenta no trânsito, cada vez mais mexendo no celular e tudo mais, é uma movimentação num sentido positivo de tornar o trânsito mais seguro. Isso quando a gente fala do coletivo. Quando a gente fala do individual, aí vai do gosto de cada um. Eu, que sou um cara que gosto de dirigir e estou sempre atento quando dirijo, prefiro não utilizá-las. E mais do que isso, eu prefiro, como consumidor, ter a opção de não pagar por elas, porque são equipamentos caros. Como eu estava falando, se você questionar os executivos da Honda, pô, mas e o cara que quiser um HR-V mais acessível, não faça questão das assistências, eles vão dizer, bom, aí existe o City Hatch, com a mesma motorização, com os mesmos Magic Seats e sem a necessidade, digamos assim, ou seja, oferecendo versões que não contam, né, com as assistências para o consumidor que preferiu um carro mais simples e mais barato. Então, a HR-V começa alto, em parte porque sempre tem aqui o Honda Sensing baseado em câmera. A gente está aqui na versão EXL, que é a segunda, né, ou melhor, EXL Honda Sensing, como diz a Honda, que é a segunda depois da EX. Essa aqui sua por R$ 149.900, o popular 150 paus, traz coisas como volante de couro, os pedal shifters aqui para simular marchas no CVT. A gente tem um modo esporte aqui na alavanca, então dá para fantasiar um pouco, mas no fim das contas, por mais que a Honda bata muito na tecla de que essa motorização 1.5 que hoje está no City Hatch e no City Sedan e nos HR-V de entrada, ela faz um compromisso bastante bom, segundo a Honda, entre desempenho e consumo, no fim, não dá para negar que a gente tem aqui um carro mais pesado que o City Hatch, mais pesado que o City Sedan, até porque tem um refinamento de construção notadamente maior, e a mesma motorização de 126 cavalos, 15,8 kg de torque. 15 kg de torque é coisa de, para mim, me remete aí a anos 90, né? Carros com 15 kg de torque. No fim das contas aqui, não espere um desempenho estelar do HR-V. É um carro coerente para essa faixa, né? A imensa maioria dos consumidores de SUV urbanos não são entusiastas de desempenho, vamos chamar assim. Se você for, você vai ter que migrar ou para as versões
de topo, que chegam em outubro, né? A versão Advance e a versão Touring, e aqui o Lane Keeping está em ação aqui na marginal, detectando. É outra coisa, né? Depende muito da qualidade da pintura da faixa. No Brasil a gente tem muitos lugares onde as faixas não funcionam tão bem assim. Mas enfim, se você fizer a questão de desempenho, ou você vai ter que migrar para as versões Turbo, a Advance e a Touring, que chegam em outubro, já na faixa acima de R$170 mil na Advance, beirando aí os 190 não, vai 184.900, 185 mil pela Touring completona, já entrando no território de carros como Compass, né, um segmento maior aí em termos de tamanho, mas ou você sobe dentro da gama HR-V ou fatalmente você vai acabar migrando para a concorrência, né? A gente, quando fala de SUV no mercado brasileiro, baliza muito por Renegade e Compass, que são os mais vendidos aí nesses segmentos no histórico aí dos últimos anos. Lembrando, né, a gente entrou no Renegade Sport com assistências e com motor 1.3 turbo de 185 cavalos, que dá um desempenho bastante legal para o carro, por 132 mil. É um carro bem mais pelado, né? Se bem que, na verdade, o Honda EX, Honda Sensing, também não tem volante de couro, também não tem bancos de couro, tal qual no Renegade Sport. Mas aí a Honda está pedindo, em resumo, um salto de mais ou menos R$10 mil em relação ao Renegade de entrada, baseado muito no frescor da novidade, no refinamento de construção, numa qualidade de acabamento, mas não na performance, né? Na performance não resta dúvidas de que o HR-V aspirado não consegue bater com os, para manter aí só numa comparação simples, com os carros da Stellantis ali com seus 1.3 turbo de 185 cavalos. Isto posto, onde o HR-V se diferencia aqui é realmente em design, qualidade de construção e qualidade de materiais, né? É um SUV que, nas versões de topo, quando ele começa a brigar com Compass, ele não tá fora d'água não. A qualidade, a própria sensação aqui, o silêncio, tudo, o rodar do carro é um rodar premium, né? Mas com essa ressalva aí, né? Com esse asterisco de que quando a gente fala de performance pura e simples, as versões aspiradas realmente estão sendo enviadas aí para brigar com a concorrência, estão sendo enviadas de faca para uma briga de revólver, talvez, né? Bom, e aí o outro ponto de diferenciação é esse aqui, ó. Um volante bastante rápido para o segmento, que me lembra até o saudoso Civic geração 8, era um carro que a primeira vez que você entrava, você tomava um sustinho, né? Nossa, como o volante é rápido. Aproveitar aqui para mostrar para vocês um pouco do visu, né? A Honda mudou bastante aí a linguagem de design, vocês conseguem ver enquanto tentar chegar um pouco mais perto do colega aqui. Um carro muito mais clean, né? Uma aparência que eu diria quase germânica, mais germânica do que japonesa, né? Historicamente aí a geração anterior do HR-V, mas o City também, eram carros bastante rebuscados, né? E agora a Honda busca essa linguagem mais clean, mais horizontal, que acaba tendo, para o meu olhar, pelo menos um look and feel mais premium em relação ao que a gente costuma ver no segmento. Onde realmente não tem como esse HR-V aspirado se esconder é aqui, né? Por exemplo, uma subida, tentando aqui passar de 120 pé embaixo, olha como leva tempo 120 para 130, né? Por mais que a Honda exalte aí as virtudes desse 1.5 com injeção direta, no fim existe uma coisa chamada lei da física, né? Você tem peso e para mover peso com agilidade você precisa de potência e torque. E aí você está falando, no caso do HR-V, mais uma vez, você está falando de HR-V Turbo, HR-V Advance ou HR-V Touring. Beleza, galera? Concordam, discordam? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você acha que o HR-V tá competitivo nesse competitivíssimo segmento dos SUVs compactos ou compacto médios? Eu confesso que estou bastante ansioso para experimentar a versão turbo, as versões turbo. Acho que elas vão casar muito bem com esse CVT aqui com pedals e vão resolver essa falta de empolgação, digamos assim, que o motor aspirado realmente não consegue entregar aqui nos HR-V EX Honda Sensing e XL Honda Sensing. E aí, curtiram esse rápido rolê com o HR-V? Dá pra gente dizer que a Honda foi aqui por um caminho
bastante arriscado que pode dar frutos ou não. Recheou o carro de equipamento, por exemplo, essa EXL tem até Hill Descent Control aqui, controle de descida. Dificilmente a gente vai ver algum dono de HRV colocando esse carro no off-road, né? O HRV também tem um equipamento muito interessante, que é esse ar aqui por difusão, para jogar o ar para os vidros do carro e acelerar aí o conforto térmico, a mudança de temperatura do interior. Só que nessa vida tudo não terás, né? A conta chega, então o ticket de entrada do HRV é bastante elevado para o segmento, principalmente quando a gente considera caras como o Jeep Renegade, que começa com 10 mil reais a menos de preço de entrada, oferecendo mais, ou melhor, quase 60 cavalos a mais. É uma estratégia arriscada da Honda. O tempo e o mercado, vocês dirão se é acertada ou não. Beleza, galera? Deixa o like aí e, como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.